Me avisem se o áudio do vídeo vai estar saindo aí para vocês. Ah, professor. Tá. Aqui apresentaremos os procedimentos da coleta dos sedimentos ativos de corrente para regiões de climas tropicais e equatoriais. As amostras de sedimentos ativos de corrente são constituídas predominantemente de partículas e agregados minerais que são produzidos numa determinada área, chamada de bacia de captação. Esse material é jogado nos leitos das drenagens por intermédio da ação dos processos erosionais, deposicionais e hidromórficos. As drenagens funcionam como uma espécie de latas de lixo e os sedimentos de corrente, o lixo. Mas não é qualquer lixo, é um lixo classificado. Sim, porque a depender da densidade das partículas minerais e da energia dos processos de deposição, os sedimentos de corrente são classificados por tamanho, densidade, tipo e depositados em diferentes locais no leito da drenagem. A coleta dos sedimentos ativos de corrente deve ser feita por equipes de amostragem constituídas por técnicos de mineração ou geologia e auxiliares de campo. A programação da campanha de amostragem deve ser feita antecipadamente na etapa do planejamento por um geólogo ou técnico habilitado. Deve se basear em critérios geológicos, morfológicos e fisiográficos e levar em consideração os parâmetros definidos nos estudos orientativos. As amostras a serem coletadas devem ser plotadas no mapa de localização das estações de amostragem. Esse mapa deve dispor do maior número de informações geográficas possível, quais sejam rede de drenagem, estradas, caminhos, cidades, vilas, etc. Nesse mapa deve conter também uma relação das amostras planejadas, identificadas e com suas respectivas coordenadas UTM. O advento do GPS facilitou muito essa tarefa. O GPS, Sistema de Posicionamento Geográfico, é um equipamento que permite definir as coordenadas de qualquer ponto na superfície com o auxílio de sinais emitidos por satélites. Cantão, vamos começar por essa área aqui, que ela fica mais próximo do acampamento. Maurício, eu sugiro que nós começamos por essa área aqui, mais distante, porque a equipe está mais descansada. Vamos agora iniciar a nossa campanha de amostragem. Mas antes, precisamos checar se temos todos os materiais e equipamentos básicos para a coleta e trabalhos no campo. Mapa de localização das estações de amostragem. GPS. Caderneta de campo com fichas padronizadas. Sacos plásticos. Etiquetas numeradas e plastificadas. Pincéis atômicos e tinta spray. Papel medidor de pH. Martelo e bússola. Equipamentos de proteção individual. Perneiras. Além de material de apoio, como pás, enxadas e facão. Cantão, vamos carregar as coordenadas do TM no GPS e ligar o sistema de navegação. Dá o mapa. A coleta dos sedimentos de corrente, além de equipes bem treinadas, exige muita determinação, comprometimento e muita disposição para caminhar. Afinal de contas, uma amostra bem coletada pode ser responsável pela descoberta de um depósito mineral. Esse trabalho exige grandes deslocamentos, muitas vezes em regiões ínvias. Quando houver possibilidade de acessos terrestres, é necessária a disponibilidade de um veículo tracionado, com excelentes condições de funcionamento. Em áreas inacessíveis, as equipes de amostragem podem utilizar deslocamentos a pé, fluvial e aéreo. Nesses casos, devem contar com apoio logístico eficiente e estarem estruturadas para executar, eventualmente, longas campanhas de campo. Nos deslocamentos a pé, as equipes volantes devem contar com até 6 auxiliares e mais um cozinheiro e um enfermeiro.
Os deslocamentos fluviais devem ser feitos com embarcações leves, as chamadas voadeiras, operadas por condutores habilitados e equipadas obrigatoriamente com itens de segurança, colete salva-vidas, primeiros socorros, etc. Os deslocamentos aéreos são feitos preferencialmente com helicópteros. Os voos devem ser programados com antecedência e procedimentos contingenciais devem ser planejados para o resgate das equipes, caso seja necessário. Para aqui, Cantão. Quais são as coordenadas, Cantão? 570, 440, 9 milhões, 340, 612. De acordo com o mapa, se nós descermos mais 500 metros no Igarapé, vamos chegar no ponto a ser amostrado. Muitas vezes, as estradas que usamos para chegar ao ponto da amostra não está plotada no mapa. Nesses casos, o GPS deve permanecer ligado. Com isso, no fim do dia, podemos descarregar esses dados no computador e plotar a estrada no mapa. Cara, num futuro bem próximo, o GPS estará ligado no notebook ou no Palm Top, fixados aqui no painel do carro, e a navegação será online. É importante lembrar que as amostras de sedimentos de corrente estão localizadas, na maioria das vezes, em propriedades rurais, cujos proprietários devem ser contactados para autorizarem a coleta das amostras. Isso deve ser feito antes do início da campanha de amostragem, durante o reconhecimento da área a ser amostrada, como também no momento da coleta, como vamos fazer agora. Rua de casa. Luiz Cantão, seu nome é? Souza. Catão de Nós estamos aqui fazendo um trabalho de pesquisa mineral e gostaríamos da sua permissão para efetuar a coleta de algumas amostras. Vocês trabalham para qual empresa? Nós somos da Docigel. Vocês têm plano de passar muito dia na área? Alguns dias. Esteja inteira à disposição de vocês para precisar aí. Ok, a empresa agradece. Obrigado. Até logo. Obrigado. Obrigado. Essas estradas são estreitas e sinuosas e muitas vezes em precário estado de conservação. Além disso, os animais apreciam usá-las também. Portanto, é necessário termos muita atenção e prudência ao apertar o acelerador. É aqui, Cantão, chegamos. Ao estacionar o veículo, é importante fazê-lo em local seguro, fora da estrada, de preferência no acostamento se houver, ou outro local adequado. E então, não esquecemos de nada? Estamos prontos? Então precisamos calçar agora as botas e as perneiras. Vamos lá. Não esquecer de fechar as portas à chave. Ok, pessoal? Aqui é o nosso ponto. Ok, acabamos de chegar, a caminhada foi longa, vamos dar uma respirada e vamos dar uma olhada para ver se não tem nenhum bicho que possa nos surpreender aqui, tá certo? Primeiramente, devemos examinar o trecho do Igarapé no qual a amostra será coletada e verificar a disponibilidade de material adequado. Deve ser coletado o material de fração fina dos sedimentos ativos de corrente. Isto porque é a fração fina que será analisada no laboratório. Nos sedimentos ativos de corrente, esse material fino é encontrado preferencialmente no meio ou no interior do material mais cascalhoso, matriz mais grossa.
Dificilmente o material fino é visto a olho nu. A cada enxurrada, esse material é retirado e depositado, retirado e depositado. Por isso que se chama sedimento ativo de corrente. Esse material mais grosso é localizado na zona de maior energia da corrente. No leito dos igarapés é também encontrado um material bem fino, geralmente localizado nas margens, onde a energia da corrente é bem menor. Embora sejam mais fáceis de serem reconhecidos visualmente, não oferecem segurança quanto à sua representatividade. Esse material fino pode ser resultante do desbarrancamento dos solos situados nas margens próximas daquele ponto. E se esse local não tiver material suficiente para a coleta da amostra, cancela-se a amostra? Não, Cantão. A equipe deve se deslocar 50, 100 metros a montante, 50, 100 metros a distante, para achar um novo trecho com material suficiente para a coleta. Afinal de contas, nós gastamos muito dinheiro, esforço e tempo para chegar até aqui. E quem sabe, essa não seja a amostra que vai ser responsável pela descoberta do depósito mineral. Mesmo deslocando o ponto, não encontrando material adequado, o que fazer? Bem, nesse caso, coleta-se o material que encontrar e anota as suas características na ficha de campo. A coleta do material deve ser feita preferencialmente com as mãos, ou qualquer meio que não permita a perda do material fino. Deve-se evitar o uso de recipientes metálicos. Das mãos, o material deve ser imediatamente colocado nos sacos plásticos, previamente identificados com numeração padronizada. Os fragmentos de rocha e materiais orgânicos, além do excesso d'água, devem ser retirados. Cuidado para não perder o material fino. Atenção! Deve-se evitar o uso do peneiramento ou qualquer manipulação da amostra no campo. Com isso, eliminam-se fatores que podem causar variabilidades adicionais àquelas que ocorrem naturalmente. Antes de fechar o saco, é necessário introduzir a etiqueta plastificada. Com isso, garante-se a preservação do número da identificação da amostra. A amostra de sedimento de corrente não representa um só ponto do terreno. Representa uma área de captação. Portanto, a coleta do sedimento deve ser do tipo composta, coletada em diversos pontos de um trecho do igarapé com mais ou menos 30 metros. Com isso, coletam-se amostras mais homogêneas e melhor representativas da área de captação. A coleta deve ser feita de jusante para montante da drenagem. Devem ser coletadas amostras com volumes de mais ou menos 5 litros, ou seja, preencher o saco plástico padrão até o nível que permita fechá-lo sem maiores dificuldades. É de fundamental importância a coleta das amostras replicatas. Isto é feito nas estações indicadas no mapa de localização das estações de amostragem. As amostras replicatas devem ser coletadas segundo os mesmos procedimentos e no mesmo trecho da coleta das amostras de rotina. Tudo bem, já coletamos essa amostra. Vamos coletar a próxima amostra? Negativo, Cantão. Agora nós vamos preencher a ficha de amostragem e marcar a estação de amostragem no campo. Nas primeiras páginas da caderneta de campo, encontra-se o checklist e a legenda que permitem ao amostrador preencher os campos das fichas de amostragem de uma maneira padronizada. O registro padronizado dessas informações é obrigatório, porque todas elas serão carregadas no banco de dados da DOCGEL. Iniciamos com a identificação da amostra. Projeto, alvo, tipo. Em seguida, tomamos as coordenadas UTM com o GPS e anotamos nesses campos aqui. Bom, não seria mais fácil tirar as coordenadas do mapa e colocar na caderneta? Não. Lembra que os pontos podem ser deslocados? Sendo assim, o melhor, o mais seguro, é tomar as coordenadas no momento da coleta das amostras. Prosseguindo, vamos preencher os campos relacionados à amostra e o local amostrado.
O volume está padronizado em 5 litros. No entanto, em algumas situações, o volume amostrado poderá ser menor, por escassez do sedimento de corrente naquele trecho amostrado. Se o leito da drenagem tiver água corrente, C. Água estagnada, P. Ou seco, S. O pH deve ser medido quando a drenagem tiver água corrente ou parada. A medida deve ser feita com auxílio de papel medidor de pH. A ponta da tira do papel deve ser imersa na água e retirada após mais ou menos 15 segundos. O valor do pH é obtido com a comparação da cor apresentada no papel com a escala de cores disponível na embalagem. O valor obtido é então registrado na ficha de amostragem. As presenças de óxido de ferro e manganês e matéria orgânica são constatadas visualmente no momento da coleta da amostra ou mesmo após a coleta, com as amostras já ensacadas. Há também um campo para observações. Nele são registradas informações relevantes como presença de rochas com sulfetos, indícios de mineralização, elementos antrópicos como estradas, aterros, barragens, catas garimpeiras, áreas agrícolas, etc. A presença deles pode causar contaminações e modificações nos teores dos elementos químicos analisados. Todos esses elementos estranhos devem ser plotados no mapa de localização dos pontos a partir de suas coordenadas UTM medidas com GPS. Para concluir o preenchimento da ficha, é necessário anotar a sigla do amostrador e a data da coleta da amostra. Então acabamos? Não, agora devemos marcar o local da amostragem no campo. É sua garantia que a amostra foi coletada aqui. Isso é feito em locais visíveis nas margens dos igarapés, por intermédio de tinta spray ou outro meio que possibilite fácil identificação no campo. Atenção pessoal, já coletamos essa amostra, vamos juntar nossas traias e vamos coletar a próxima amostra. Ei turma, estamos esquecendo a amostra, hein? Tá rindo? Já fiz isso várias vezes. Antes do descanso, temos algumas tarefas a cumprir. É isso mesmo, vamos lá. A traia deve permanecer no veículo após uma verificação. As amostras são desembarcadas, relacionadas, verificadas as suas embalagens e ensacadas em sacos de 60 quilos. Em seguida, os dados do GPS são descarregados no computador e as amostras cadastradas no banco de dados corporativo. Agora sim, os procedimentos da coleta dos sedimentos de corrente estão concluídos. Certa vez, conversando com um colega, geólogo da empresa, ele fez a seguinte afirmação: os sedimentos de corrente são as amostras mais nobres da exploração geoquímica, porque elas são o início de tudo numa campanha de exploração mineral. Têm representação areal e composição mineral diversificada, o que demanda uma complexa interpretação dos seus dados geoquímicos. Concordo 100% com ele. E aí, pessoal? Alguma pergunta?
Ou vocês estão dormindo aí assistindo o vídeo? Não, não, tô aqui assistindo. Eu bem tá aqui. Tem umas partes engraçadas. Tem umas partes que são engraçadas. Isso é uma coisa que eu queria que vocês tivessem prestado bastante atenção nisso mesmo. Tá? Antes de eu comentar algumas coisas, vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Professor? Esses atores aí, eles são profissional ou é... Não, eles são da empresa, não são atores. Ixi, Por isso que é tão mal feita a interpretação, Os caras são bons. os caras são... A Globo tá perdendo. né? E aí, Professor, fora esse eu- comentário, o que mais vocês têm para falar? E caso não seja autorizado a coleta dos dados num local que seja de outra pessoa, de outra propriedade? Isso depende muito, porque isso aí vocês viram lá em legislação mineral com o professor Vanderlei, tá? Quando a gente está fazendo um trabalho, tá? Para a empresa fazer uma pesquisa como essa, ela tem que ter a licença, né, de pesquisa, ela tem que ter autorização de pesquisa gerada lá a partir do DNPM, correto? Então, vocês viram isso no semestre anterior, não viram em legislação mineral? Sim. Então, o que acontece? Pela lei, tá? A gente só é dono, quando a gente tem uma propriedade, a gente só é dono da. Você tava pensando que ontem. Pela lei, a gente só é dono da superfície, tá, pessoal? Então, pela Constituição, se vocês compram um terreno, uma área, vocês são donos da superfície do terreno. Não, de subsolo. O subsolo pertence à União, exatamente. Então, se tiver minério ali embaixo, se tiver qualquer coisa de valor para a União, aquilo ali pode ser explorado. Óbvio, isso aí não é feito de qualquer maneira. Então, uma empresa que esteja estudando uma área, então ela vai verificar lá aquela área, ela vai ter licença de pesquisa, então ela vem com uma autorização. Então, ela vai lá comunicar os proprietários, olha, nós estamos fazendo uma pesquisa, como eles fizeram ali, entendeu? O que pode acontecer? É o proprietário dizer que não, né? Então, nesse caso, a empresa vai procurar legalmente, né, o direito de fazer aquela pesquisa, né? Porque não é porque está tendo pesquisa mineral numa área que aquela área vai virar uma mina, né? A gente já falou sobre isso aqui, né? Então, justamente se o proprietário se negar a cooperar, a empresa tem os meios legais, tá, de chegar lá, pode chegar com autorização judicial para fazer a pesquisa, acompanhada de polícia, etc., e o proprietário não vai poder impedir a execução do trabalho, entendeu? Mas normalmente, tá, assim, não normalmente existe essa cooperação, tá? Normalmente existe uma cooperação, até porque, por exemplo, no caso de um proprietário rural, tá? Então, se digamos que ele esteja em cima de uma grande jazida ali, se for comprovado que tem realmente uma grande jazida ali, a empresa vai explorar aquilo, esse cara ele vai lucrar também, não com o minério, porque ele não tem como ele explorar aquele minério, mas ele vai lucrar porque a empresa vai comprar a área dele, depois o terreno dele, entendeu? Então ele vai receber uma grande indenização para sair daquela, para vender aquela área ali para a empresa poder explorar. Então, no final das contas, ele acaba ganhando também, entendeu? Talvez é uma pessoa que vive de agricultura de subsistência, ele tem um terreninho e acaba ganhando uma grana para poder vender a área dele para a empresa que vai explorar aquela região. Professor, no início ele chamou os sedimentos de lixo. É correto chamar de Não, lixo? é só uma analogia, entendeu? É porque quando a gente tem o sedimento de corrente, tá? Como ele falou lá, ele representa uma área, né? Uma bacia de captação, ou seja, é uma parte de uma bacia hidrográfica. Então, onde a gente faz a amostragem de sedimento de corrente, a gente está pegando sedimentos que foram captados de diversas áreas, tá? Então, deixa eu abrir aqui abrir uma tela aqui, só para a gente fazer uma explicação mais didática um pouquinho. Tem uma informação que ele não traz no vídeo, que é o seguinte. Vocês lembram que ele disse que ele faz a coleta do sedimento fino? Sim. Vocês lembram disso no vídeo? Uhum. Sim, professor.
Vocês lembram por que a gente faz a coleta de sedimentos finos? Não é porque ele disse que os grossos são ativos e os finos ficam ali, não. De certa forma, tem essa informação, tá? Mas a informação não é bem essa física. É uma informação físico-química, tá? Porque os sedimentos finos, eles têm maior possibilidade de adsorver metais. Vocês lembram disso da aula? Porque quem deu essa aula para vocês fui eu. Tá? Então, os sedimentos finos têm maior possibilidade de adsorção, não é absorção, é adsorção. Adsorção, tá? Então, os sedimentos químicos têm essa capacidade de fazer uma ligação com o metal que fique passando ali, que venha estar presente naquela água, estar presente naqueles sedimentos, e aí ele captura o metalzinho que é carregado positivamente, e as argilas, os sedimentos muito finos, são carregados negativamente. Aí dá uma espécie de uma ligação iônica, porém, essa ligação iônica só é possível porque o sedimento é muito fino, aí tem uma característica física, conforme ele falou lá. Então, olha aí, pessoal, só para a gente finalizar essa pergunta do Igor em relação ao lixo, né? Quando a gente tem uma bacia, então vocês vão ter algo desse tipo aqui, né? Então, tem um rio e a gente vai ter os afluentes dele aqui, né? Estão enxergando a imagem aí? Sim, professor. Então, nós vamos ter aqui rios e seus afluentes, tá? Então, tem aqui vários igarapézinhos na bacia, correto? E isso aqui, tá? Quando ele fala lixo, é porque é o seguinte, aqui, se eu tenho essa microbacia aqui, tá? Eu vou fazer uma amostragem de sedimentos de corrente, por exemplo, aqui. Desculpa. Eu vou escolher... Eita, estão falando mal de mim. Professor, você está me imitando, é? A gente vai escolher pontos que sejam representativos. Então, por exemplo, eu não posso, tá? Quer dizer, eu posso, mas não devo, porque não vai fazer sentido, tá? Eu não posso escolher coletar uma amostra, por exemplo, aqui, ó, nesse local que eu pintei de vermelho. Por quê? Porque aqui eu só vou estar pegando o que está vindo desse bracinho aqui da drenagem, tá? Então, quando a gente vai coletar as amostras de sedimento, a gente vai escolher porções que sejam representativas. Por exemplo, eu escolheria um ponto bem aqui, ó, um exemplo. Por que esse ponto aqui? Porque esse ponto que eu marquei bem aqui nessa parte, ele vai me dar informações dessa área todinha aqui, ó, onde eu estou pontilhando. Porque ele vai pegar os sedimentos que vêm daqui desse braço, os sedimentos que vêm desse outro braço e os sedimentos dessa outra drenagem maior aqui. Tá? Então, quando eu tenho um ponto amostrado aqui, eu tenho informações a respeito dessa região toda aqui. Tá? Então, quando ele fala lixo, tá? É só uma forma de entender. Por quê? A drenagem ela corre nesse sentido aqui. Então, tudo que tem nessas drenagens vai sendo arrastado, como se fosse como vocês veem uma enxurrada, quando chove, que a água vai arrastando as coisas. Então, a mesma coisa, a drenagem vem arrastando aqui. Ela vai arrastar sedimento, ela vai arrastar íons que sejam de interesse para pesquisa mineral, como o professor Wanderlei acabou de falar, íons de metais, por exemplo, que estejam suspensos aqui, eles vão ser absorvidos pelos sedimentos mais finos, né, as argilas, e essas argilas elas vão sendo transportadas e depositadas ao longo da calha. Né? Então, quando eu tenho uma amostra nesse ponto, ele vai ser um representativo dessa área aqui, tá? Então, esse é um dos motivos, tá? Então, essa analogia é só uma forma de entender, não é que seja lixo, na realidade não é o lixo, né? Isso aqui para a gente é o que interessa no início da pesquisa mineral, né? A gente vai ter que começar a identificar as anomalias a partir daqui, né? A partir desse tipo de amostragem, tá? Um outro detalhe, esse ponto que eu marquei aqui, tá? Vocês vão ver que os pontos, geralmente, eles vão ter uma padronização. Por exemplo, eu poderia ter marcado esse ponto, em vez de marcar aqui, eu poderia marcar ele aqui. Uma pergunta para vocês. Poderia marcar ele aqui onde eu marquei? Hein, pessoal? O que vocês acham? Em vez de marcar aqui, eu poderia marcar ele aqui?
para ter essa informação? Ia mudar um pouco o sedimento, né? Porque já ia pegar a parte de outro. Exatamente, porque aqui, se eu marco o ponto nesse local, eu ia estar tendo informações dessa área todinha aqui, ó. Aí já fica mais difícil de eu identificar da onde veio a minha anomalia, porque de repente eu identifiquei aqui uma grande anomalia química aqui de ouro. Eu não sei se esse ouro veio desse lado ou se veio daqui, do resto dessa drenagem, que essa drenagem é que ela de repente continua para cá, né? Tem mais outros rios aqui, né? Então a gente não sabe. Então, quando a gente vai definir a amostragem, a gente tem que fazer dessa forma que eles falaram lá. Então, eu escolho uma pequena bacia de captação e eu já amostro aqui de forma que eu isole essa bacia. Então, eu amostro aqui, eu faria uma amostra aqui. Opa, deixa eu marcar com vermelho. Faria uma amostra aqui, faria outra amostra aqui, por exemplo, outra amostra. Aqui dá para fazer até duas, dependendo do tamanho da área, dá para fazer duas aqui, por exemplo. Faria outra amostra aqui, tá? Porque dessa forma eu teria informações distintas de regiões distintas aqui da minha área, né? E dessa forma aqui eu conseguiria estar cobrindo uma grande área, obtendo várias informações diferentes. Compreenderam? Professor, a amostra não tem que ser ao longo do. Oi? A amostra não tinha que ser ao longo, tipo, no início até o final? Do início até o final? Não, não é do início até o final. Calma lá, que sei que talvez tenha ficado confuso. Tá. O que ele quis dizer é o seguinte: vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Dessa área aqui. Essa amostra aqui eu estou vendo no mapa, um ponto só. Isso aqui, vamos dizer que eu estou numa escala aqui a escala aqui é de 1 para 100 mil. Exemplo aqui. Então, cada centímetro aqui no meu mapa é 1 quilômetro. É uma área enorme, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou dar um zoom aqui nisso aqui para vocês entenderem, nesse pontinho aqui, né? Então, se a gente fosse entender aqui essa drenagem, a gente ia ver a gente ia ver o trecho aqui, a gente não ia nem ver esses primeiros braçozinhos dela aqui. Então, eu estou na drenagem. Esse ponto aqui que eu estou vendo no mapa como um ponto, tá? Quando chega no campo, eu tenho todo um percurso da drenagem. Nesse percurso da drenagem, eu vou fazer a amostra composta, que foi isso que ele falou lá. A gente vai caminhar e catando a amostra ao longo dessa drenagem aqui, tá? Mas tudo isso aqui é dentro desse trecho só, entendeu? Eu vou caminhar aqui 30 metros dentro da drenagem, 50 metros, coletando várias porções para ter uma amostra o mais homogênea possível. Foi isso que ele falou lá, tá? Deu para entender? Sim. Deu sim. Então, é na hora de coletar a amostra que tu vai caminhar dentro da drenagem. Não quer dizer que para fazer uma amostra eu vá andar na drenagem inteira coletando, não. Cada amostrinha dessa aqui envolve uma caminhadazinha dessas dentro da drenagem, coletando até eu coletar o volume necessário de amostra. Compreenderam? Ele falou também que a amostra ele faz da jusante para montante. O que significa isso? É uma boa pergunta, eu já ia falar também. O que é, pessoal, da jusante para montante? E por que ele faz de jusante para montante? Ô, gente, para pensar. O que significa, pessoal, jusante e montante? Eu tô tentando lembrar aqui, peraí que tá vindo, calma aí. Supletivo, supletivo. Jusante para montante, não é isso? Isso, jusante para montante. Vai O que que é? O que que significa primeiro isso aí? Google. Jusante é maré baixa? Maré? A gente tá no rio aqui, cara. Ah, não sei. Tem a ver com baixo. Jusante, tá, pessoal? Aqui, ó, se vocês olharem essa figura aqui, tá? Jusante é para cá, no sentido onde o rio corre, tá? Essa bacia, ela tá sendo escoada nesse sentido aqui. Isso aqui seria a jusante. A jusante é onde o rio deságua, o sentido que ele deságua. Montante é subindo. Então, se a gente coleta de jusante para montante, eu coleto sempre no sentido contrário para onde o rio está correndo, tá? Então, por isso que eu desenhei aqui, ó, eu fiz esse pontinho. Esse rio, ele corre de norte para sul aqui, nesse trecho que eu
delimitei. Quando eu fiz aqui o zoom, vocês viram que eu fiz a amostragem aqui, ó, de sul para norte. Teria que caminhar no sentido oposto aqui. Agora, o que eu penso, imagine o porquê aí que o professor Vanderlei perguntou. Qual é o porquê a gente faz dessa forma a amostragem? Para pegar a deposição. Para Não, pegar a deposição? tu já está pegando a deposição de alguma forma. Qualquer lugar que tu tá pegando, se tu tá pegando sedimento, aquele sedimento já foi depositado, então tu tá pegando a deposição. É que, de certa forma, os sedimentos já vão ser concentrados mais onde está sendo desaguado o rio. Também não. Mais alguém, pessoal? É por conta das partículas de suspensão? Começou a melhorar. Tá esquentando. Nada, pessoal? Nossa, eu não lembro. Não precisa lembrar, basta raciocinar, gente. Eu O preciso. rio vai estar carregando as partículas dessa forma, né? Onde ele deságua. Não é porque as partículas não vão estar fixas só em um canto, pessoal? Ou algo assim. Tipo, a corrente de água ela vai levar. É a montante, né? Não é a jusante. De jusante para montante. Pessoal, acho que não vai sair nada desse... Não vai sair nenhum cachorro desse mato aí, não. É engraçado que na prova de vocês ficou claro isso. A maioria das pessoas perderam a mesma questão que tinha que raciocinar. Tem que parar para pensar. Você não viu que ele falou que ele chegou, conversou com um colega geólogo, e o colega geólogo disse que a amostra de sedimento de corrente é uma das amostras mais importantes que tem dentro de um projeto, principalmente nesse momento que vai iniciar um projeto. Um ponto aí, né, João? Vai deixar eles pensando nessa daí, professor, e continua? Pode ser. Então tá. Mais alguma pergunta, pessoal, a respeito disso? A gente faz uma prova e coloca essa pergunta. Olha só, vocês comentaram logo depois que acabou o vídeo, né, que acharam algumas partes engraçadas, tá? Qual foram as partes que vocês acharam engraçadas do vídeo? Eles esquecendo a amostra. Isso, que mais? Deve se lembrar. Eles conversando com o dono da propriedade também, eu achei. Aquilo ali foi problema de atuação, né? Que nem o dono eles sabe atuar. Essa parte de esquecer a amostra, isso é uma coisa que eu queria que vocês tivessem realmente prestado atenção, tá? A identificação, professor. Que o cara já ia fechar o saco também, exatamente. Isso aí é importante. Pegando a amostra também com... Nossa, eu sempre esqueço o nome daquilo, mas acho que é um coletor. Sim, com uma caneca de metal lá, né? Olha só, isso é importante, tá? Isso aí, pessoal, a gente vê isso aí, a gente acha engraçado no vídeo, tá? Isso é procedimento, tá? Procedimento. A gente não pode errar o procedimento porque tu pode acabar gerando uma despesa absurda por causa disso. Exemplo, se tu coletas a amostra como ele estava coletando lá com recipiente metálico, tá? Aquele recipiente metálico, ele pode contaminar a tua amostra.
Então, tu vais coletar uma amostra, tu vai gerar uma contaminação na hora da coleta. Essa amostra vai para o laboratório vai analisar. Ele vai dar uma anomalia gigante daquele elemento que tu contaminaste ali com aquela caneca, entendeu? Então, pode ser que dê um teor elevadíssimo lá de algum metal, e isso aí pode fazer com que a empresa ache que tem uma anomalia naquela região, que seja que vale a pena gastar mais dinheiro para explorar. Aí a empresa vai, faz uma outra campanha de amostragem mais detalhada, gasta mais dinheiro e não tinha nada na região. Porque aquela amostra lá que gerou aquela anomalia, tá? Ela não deveria ter gerado, porque ela foi coletada de maneira incorreta, né? Então, além dela poder gerar uma anomalia, um problema desse sentido, de gerar uma anomalia que vai gerar um custo maior depois, ela também pode fazer o contrário. Então, ela pode se misturar com alguns elementos lá e gerar uma anomalia no sentido inverso, né? Ela pode mascarar alguma coisa que realmente tem interesse naquela região ali. Então, a gente não pode esquecer do procedimento, tá? Quando a gente tiver a nossa prática de campo, se é que a gente vai ter, mas eu espero que tenhamos, né? Vocês vão ver que a gente vai pegar no pé de vocês com relação a alguns procedimentos, tá? Aquele primeiro procedimento que eles mostram, o checklist na hora de sair para o campo, conferir se está levando tudo que precisa para o trabalho, tá? Então isso é importante, tá? Porque a gente chega lá no meio do mato, não tem como voltar na base, no escritório, para pegar material que esqueceu, entendeu? Tu vai perder um dia de trabalho por causa disso. Tá? Então, como ele falou, a identificação da amostra, é importante a gente identificar, porque na hora que a gente coleta, a gente fala assim, isso aqui eu não vou esquecer que a amostra é essa, só que tu vai coletar centenas de amostras. Se tu não identificar, quando chegar lá no final, tu vai pegar um saco que tu não vai saber de onde tu coletou, entendeu? Tu não vai ter informação, então tu vai perder uma amostra, que poderia ser uma amostra-chave na descoberta de algum novo grande depósito, entendeu? Então, tudo isso é procedimento. Então, a gente acha graça, né? Porque na hora lá o cara o geólogo dá um esporro lá no cantão, que é o técnico, porque ele está fazendo besteira, né? Mesma coisa na hora de sair do ponto. A gente vai, terminamos aqui o trabalho no ponto, né? O que ele fez? Ele coletou a amostra, ele queria ir embora. Ele não tinha que ir embora, tem que pegar e preencher os dados primeiro. Então, já olhou, se no nosso caso, olhou o afloramento, viu tudinho, senta, faz a descrição. No caso deles, coletou a amostra, senta, anota os dados da amostra na caderneta, marca o ponto do GPS. Então, tudo isso é procedimento, tá? A gente tem que seguir esse procedimento para a gente poder ter um trabalho de qualidade lá na frente, tá bom? E quando eles saem do local lá da amostragem, né, o cara ia esquecendo a amostra também é outro problema. Se tu esquecer a amostra lá no meio do mato, não tem como voltar para buscar, entendeu? E isso a gente não vai ter esse cuidado somente com a amostra, tá? Esse cuidado vocês vão ter com os equipamentos de vocês também. Então, a gente não pode sair do afloramento sem olhar. Então, quando a gente vai sair do afloramento, a gente faz um pequeno checklist de novo. Então, o que eu tinha na mão quando eu cheguei aqui no afloramento? Eu estava com martelo, com GPS, com bússola, entendeu? Então, a gente vai pegar, ver tudinho, o que eu tava, cadê meu martelo? Vai juntar todas as nossas coisas e sair para não esquecer nada no afloramento, entendeu? Já aconteceu, vou contar um caso que aconteceu comigo, tá? Não foi culpa minha, tá? Eu era estagiário na época lá na UFPA, no Laboratório de Cartografia Geológica da UFPA, e eu estava de estagiário ajudando uma equipe no campo 2 deles, lá no Ceará. E uma aluna da equipe esqueceu o martelo no afloramento. Um martelo desses que a gente tem de geólogo que são caros pra caramba, né? E ela esqueceu o martelo no afloramento. E ela só se deu conta disso quando a gente estava bem longe. E a gente teve que voltar mais ou menos uns 2,5 km no afloramento anterior procurando o martelo dela. Tá? E isso a pé, no sertão do Ceará, no sol quente, entendeu? Voltar para buscar o martelo. Oi, professor. Aconteceram várias vezes essas questões comigo na vida profissional. Sempre que você sai, você faz um planejamento, conforme o professor João falou e o vídeo falou. Esse planejamento é do código de amostra que você vai fazer. Às vezes, você um dia antes prepara todas essas etiquetas, vai colocando tudinho, vai fazendo esse checklist, vai amostrando e vai riscando para você ter o maior controle possível. E uma das coisas que a gente faz é que a nossa comida e a nossa água está sempre à nossa frente.
Nunca deixa a comida e a água para trás, porque você nunca volta pelo mesmo lugar. Vamos dizer, se você está mapeando uma área, você vai em linhas. Essas linhas têm sempre uma serra no meio, 2 serras no meio, porque você tem que atravessar essas serras. Então, aconteceu várias vezes aconteceram, de situação de peão deixar, não, eu pego depois a comida, eu pego o bandeco, eu pego a garrafa de água, olha, tu vai voltar para pegar essa, e eu fazia voltar. Subia uma serra de 500 metros, 1000 metros, subindo, porque tem serra assim, que passa 1000 metros subindo, 1000 metros descendo, quando chega no outro lado, aí fazer de propósito, quer tomar uma água, ficou na linha anterior, você vai buscar. Então, isso é comum, tá? Porque você não volta ali com muita frequência, principalmente num trabalho regional como esse daí. Tá, pessoal? Então, vamos para o próximo vídeo aqui. Deixa eu voltar lá para a aba. Deixa eu só ver qual é o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Tá. Próximo vídeo a gente vai falar de amostragem de solo. Estão ouvindo aí? Olá, pessoal. Sim, professor. Entre as técnicas de exploração geoquímica, a coleta de amostras de solos distribuídas em malhas regulares é um procedimento amplamente usado nas campanhas de prospecção mineral. Os solos são formados predominantemente por constituintes orgânicos e minerais originados a partir da ação dos agentes intempéricos no substrato rochoso. Os solos são diferenciados em horizontes A, B, C e D, com espessuras variáveis e diferentes características mineralógicas, composicionais, texturais e geoquímicas. O horizonte A é mais escuro, devido à presença da matéria orgânica. No geral, é pouco espesso e apresenta textura areno-argilosa. O horizonte B tem características próprias. Apresenta coloração vermelho-amarronzada, textura argilosa e estrutura grumosa. O horizonte C tem textura argilo-arenosa. Frequentemente apresenta fragmentos da rocha subjacente, preservando as suas estruturas. O horizonte D é a rocha-mãe levemente intemperizada. Para os objetivos da prospecção geoquímica, a coleta das amostras de solo é feita preferencialmente no horizonte B. Este perfil de solo é do tipo composto, constituído de um horizonte coluvionar, transportado e depositado sobre um horizonte C de um solo desenvolvido in situ. Em campanhas de prospecção geoquímica, é recomendável ao coletar amostras do horizonte C do solo desenvolvido in situ. Ao contrário das amostras de sedimento de corrente, a representatividade das amostras de solo é pontual e, portanto, são empregadas nos levantamentos geoquímicos em escala de detalhe. O plano de amostragem é feito automaticamente com o uso de uma rotina específica disponibilizada no banco de dados da Docigel, no qual são geradas a programação e a malha de amostragem devidamente georreferenciada. A coleta deve ser feita por equipes de amostragem constituída por um líder, técnico de mineração ou geologia e 2 auxiliares. A depender das dificuldades de acesso, a equipe pode ser maior. Ok, pessoal, vamos começar a mostrar? Vamos começar aqui pela linha 2800 CNE, tá certo? Tudo bem, Maurício, mas vamos checar se temos os equipamentos necessários. Vocês viram que trocou o técnico? Hein, pessoal? Então o outro fez muita cagada, né? Então esse aí é mais esperto, esse aí. Coitado. Mapa de localização das estações de amostragem. Cadernetas de campo com fichas padronizadas. Sacos plásticos. Etiquetas numeradas e plastificadas. Fita crepe. Cavadores do tipo boca de lobo, alavancas, pás, enxada, facão. Pincéis atômicos, martelo
e bússola. Perneiras. Pessoal, vamos lá. Professor, Oi. eles não levam um kit médico? Levam sim, mas nesse caso aí, por exemplo, tá, a amostragem de solo, tá, ela já é uma amostragem de detalhe, como eles falaram. Isso aí já é posteriormente, entendeu? Então, já é uma área que geralmente ela já está desapropriada, não tem mais moradores, é uma área que já está pertencente à empresa. Então, eles já devem ter, nesse caso aí, onde eles estão aí nessa base, nesse acampamento, eles devem ter uma equipe médica. Então, essa aí não é uma área tão remota. Então, por isso que eles não vão, ele nem mencionou isso aí. É diferente do primeiro vídeo, que eles falaram, né, que dependendo de onde for a campanha, tem que ter uma equipe médica que vá junto para o campo, se for em área isolada, tá? Mas nesse caso aí o acesso é fácil. Se tiver algum acidente no campo, é fácil até eles pegarem o carro, por exemplo, e chegarem num hospital, nesse caso aí, tá? Por isso que não é mencionado. Ah, sim, ok. Os procedimentos para localização, deslocamento da equipe e acesso com segurança ao ponto da coleta são os mesmos realizados para os sedimentos de corrente. Parece que chegamos. É aqui a picada. Ao estacionar o veículo, é importante fazê-lo em local seguro, fora da estrada, de preferência no acostamento se houver, ou outro local adequado. Não esquecer de fechar as portas à chave. Então, estamos prontos? Não esquecemos de nada? Além da traia para amostrar, precisamos colocar as perneiras. A malha já foi implantada no terreno e as picadas já estão abertas e piqueteadas. Para iniciarmos a coleta das amostras, não há necessidade de contactar o proprietário da área. A Docigel já dispõe de alvará de pesquisa, concedido pelo DNPM, e um acordo formal de autorização de pesquisa já foi assinado com o superficiário. Para coletar a amostra, inicialmente é preciso examinar o ponto no qual a amostra será coletada. Esse ponto está tudo ok. Então vamos lá. É necessário a remoção, no local do piquete, dos fragmentos de rocha, matéria orgânica, etc. A seguir, faz-se a escavação retirando-se o material superficial equivalente ao horizonte A. Em geral, escavam-se até 20 centímetros de profundidade. O material do horizonte A apresenta coloração geralmente escura, textura arenosa. O material retirado deve ser colocado ao lado do buraco, pois será usado posteriormente no aterramento do mesmo. Lembrem-se, devemos coletar o horizonte B. Então, Maurício, como vamos identificar o horizonte B? Observem agora esse material que está sendo escavado. Perceberam a mudança de coloração? Está avermelhada. E a textura? Notaram que ficou mais argilosa? Vejam também esses pequenos grumos. São estruturas com formato aproximadamente cúbico que se formam devido à textura argilosa desse horizonte. A presença de grumos é um bom indicador do horizonte B. Identificado o horizonte B, então escavam-se mais um pouco e o material retirado com volume em torno de 2 litros deve ser imediatamente ensacado. No saco plástico previamente identificado, deve ser introduzida a etiqueta plastificada com o número identificador da amostra. Lembram? Emerson, o que você está fazendo? Estamos marcando a profundidade do horizonte B para coletar a próxima amostra. Lembram-se, os horizontes apresentam espessuras variadas. Se mantivermos as profundidades constantes, corremos o risco de amostrar horizontes diferentes. Aqui também é importante a coleta das amostras replicatas. Isto é feito nas estações indicadas na programação e no mapa de amostragem. As amostras replicatas devem ser coletadas segundo os mesmos procedimentos da coleta das amostras de rotina. Recomendam-se a escavação de um outro buraco
ao lado daquele em que foi coletada a amostra de rotina. E aí, vamos preencher a ficha de amostragem? É isso mesmo, Emerson, vamos lá. O registro padronizado dessas informações é obrigatório, porque todas elas serão carregadas no banco de dados da Docigel. Vamos iniciar com a identificação da amostra. Esses campos já estão preenchidos automaticamente, as coordenadas locais e o TM também. O volume é padronizado, 2 litros. A profundidade, não. O campo horizonte deve ser preenchido com a letra B. No entanto, algumas vezes não iremos coletar a amostra do horizonte B, simplesmente porque não existe naquele ponto. Nesse caso, registrar o horizonte amostrado. O tipo de solo pode ser residual ou coluvionar. A presença de matéria orgânica, sim ou não. A cor do solo deve ser registrada em 2 campos, por exemplo, VE vermelho e o relevo EN encosta. As informações relevantes devem ser registradas no campo descrição. O campo croquis, planta, deve ser usado para um desenho de alguma feição de campo importante. Pronto. Agora vamos fechar os buracos. O fechamento do buraco é uma tarefa importante no que diz respeito à segurança. Com isso, pode-se evitar acidentes com as pessoas e animais que circulam na área da malha. As tarefas a serem executadas pela equipe de amostragem, após concluída a coleta das amostras, são idênticas àquelas para as amostras de sedimento de corrente. As amostras de solo podem apresentar grandes e indesejadas variações de composição se os procedimentos de coleta não forem executados com os cuidados recomendados. Essas variações produzem resultados geoquímicos inconsistentes, as falsas anomalias. Evitá-las é o grande desafio das equipes de amostragem. E aí, pessoal? O povo fez mais correto dessa vez do que do primeiro. Tipo, na questão de como trabalha no campo, foi o que eu percebi. Óbvio, isso aí é intencional, tá? Eles não demitiram mesmo o outro técnico lá, aquilo ali é tudo atuação, né? Mas aí, na prática é o que acontece, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque tu pode acabar sendo tu mesmo o maior prejudicado. Se tu não executar o trabalho da maneira correta, tu vai estar gerando prejuízo para a empresa, né? E a empresa privada não tem esse negócio, não. O cara começou a dar prejuízo, corta, bota outro no lugar que seja mais adequado, né? Então tem esse detalhe, tá? Mas, de novo, notem os procedimentos, sempre atentos aos procedimentos. Aquilo que ele falou no final ali, né? Após a coleta da amostra, né? Fechar o buraco que foi coletado. Porque quando a gente está andando na malha, né? Naquela malha de amostragem, pode gerar um acidente para quem está andando na malha. De repente, se vocês vão voltar pelo mesmo caminho, os buracos não foram fechados, andando ali numa encosta, tropeça num buraco desse, torce um tornozelo, cai, machuca. Então, é uma questão de segurança, como ele falou, né? Então, isso aí é muito importante. Tá? Fora essa questão, vocês têm alguma dúvida em relação a esse procedimento? Algum comentário? Não? Não, mas eu acho que esse foi até mais fácil de entender. A amostragem de solo ela é mais, digamos assim, ela é mais simples, né, em termos de procedimentos, mas tem uma coisa que ele falou que é muito importante: onde vai ser amostrado, tá?
Então, vocês vão ter que lembrar lá daquela parte dos horizontes de solo, quando vocês ouvem falar de rochas sedimentares, lá do ciclo das rochas, ciclo de erosivo, tá? O tipo de horizonte, horizonte A, B, C, D, entendeu? E vocês vão ter que relembrar isso, tá? No caso aí, ele fala que normalmente a amostra é coletada de preferência no horizonte B, tá? No horizonte B, porque já é um solo mais argiloso, tá? Já é pelo mesmo motivo que o professor Vanderlei falou anteriormente, né? As argilas, elas tendem a ter uma concentração dos elementos que estão ali naquela região devido à facilidade de adsorção, tá? Então a gente consegue encontrar melhor os elementos concentrados ali, tá? Naqueles locais. Tá? Então sempre preferencialmente a amostragem do horizonte B, tá? Nunca a gente vai mostrar o horizonte A. O horizonte A é aquela capazinha de terra mais escura que a gente tem em qualquer lugar, né? Que tem muita matéria orgânica proveniente de folhas, galhos que caem na superfície e vão se decompondo. Então a gente forma aquela primeira camadazinha de solo mais escurecido, rico em matéria orgânica. Então isso aí a gente não quer, não interessa para a pesquisa mineral. Tá? A gente vai sempre procurar abaixo dela, no horizonte B. E como ele falou, não existe uma espessura específica. Tá? Tem locais que a capa orgânica é maior, é mais espessa, bem maior do que 20 centímetros, como ele falou ali, entendeu? Então vocês vão ter que cavar até encontrar a diferença, tá? do horizonte. Tomar cuidado também com a questão se vocês não estão pegando um solo que é transportado, ou se é um solo que é gerado no local, entendeu? Porque isso também vai gerar diferença na hora de interpretar essas amostras, tá? Deixa eu passar para o próximo aqui. Tá, próximo são de amostragem de concentrado. Essa aqui é curtinha também. Agora vamos apresentar os procedimentos da coleta dos concentrados de aluvião, os chamados concentrados de bateia. As amostras de concentrado de bateia são constituídas predominantemente de partículas minerais com densidades relativas mais elevadas. Assim como os sedimentos de corrente, são produzidos numa determinada área bacia de captação. Esse material também é jogado nos leitos das drenagens por intermédio da ação dos processos erosionais e deposicionais. Os procedimentos para localização, deslocamento da equipe e acesso com segurança ao ponto da coleta são os mesmos realizados para os sedimentos de corrente. A coleta das amostras dos concentrados de bateia é feita com as mesmas equipes dos sedimentos de corrente, acrescida, se for o caso, de um bateador. Como o leito está seco, faremos o bateamento posteriormente. Aqui pode ocorrer o mesmo que acontece com os sedimentos de corrente, ou seja, nesse trecho da drenagem pode não haver os concentrados de aluvião. Ok, pessoal. Eu acho que nesse trecho a gente tem bastante concentrado para coleta. Tudo bem, então vamos mostrar. Deve ser coletado o material cascalhoso, matriz mais grossa. Esse material mais grosso está localizado nas zonas de quebra da energia de corrente. Observem como são fáceis de serem reconhecidos. Panelas, barras de pontal, barras marginais, pequenos remansos, atrás de afloramentos, troncos, matacões. A coleta das amostras deve ser feita preferencialmente com auxílio de pás e alavancas quando necessário. O material amostrado deve ser colocado em sacos previamente identificados. A amostra de concentrado de aluvião também representa uma área de captação. Portanto, a coleta deve ser do tipo composta, coletada em diversos pontos de um trecho do córrego com aproximadamente 30 metros, no sentido de jusante para montante, independentemente da presença ou ausência de água corrente no córrego. Coletam-se mais ou menos 5 litros de material. As etiquetas são inseridas e os sacos finalmente lacrados. Aqui também são coletadas as amostras replicatas.
Lembram dos sedimentos de corrente? A metodologia é a mesma. Para finalizar o processo de coleta das amostras de concentrado de aluvião, é necessário preencher as fichas de amostragem e marcar no campo o trecho amostrado. Iniciamos com a identificação da amostra: projeto, alvo, tipo. Em seguida, tomamos as coordenadas UTM com o GPS e anotamos nesses campos aqui. Prosseguindo, vamos preencher os campos relacionados à amostra e local amostrado. O volume está padronizado em 5 litros. No entanto, em algumas situações, o volume amostrado poderá ser menor, por escassez do concentrado de aluvião naquele trecho amostrado. Se o leito da drenagem tiver água corrente, C, água estagnada, P, ou seco, S. Não esquecer da medição do pH. Vocês lembram como se faz, não é? As presenças sim ou não de óxido de ferro e manganês e matéria orgânica são constatadas visualmente no momento da coleta da amostra ou mesmo após a coleta, com as amostras já ensacadas. As observações devem ser anotadas nas fichas, desde que hajam informações relevantes. Os chamados elementos antrópicos devem ser registrados. Como vimos, nos procedimentos da coleta do sedimento de corrente é necessário identificá-los e plotá-los no mapa de localização, a partir de suas coordenadas UTM medidas com o GPS. Para concluir o preenchimento da ficha, é necessário anotar a sigla do amostrador e a data da coleta da amostra. Finalmente, devemos marcar no campo o trecho da drenagem amostrado. Nesse momento, é feita a concentração dos minerais pesados com auxílio da bateia. Esse procedimento exige um treinamento específico. Portanto, é necessária a participação de um bateador se o líder da equipe não for treinado para isso. Inicialmente, o material deve ser peneirado para o descarte dos fragmentos maiores do que 5 milímetros. Em seguida, é feita a concentração propriamente dita com o bateamento. O bateamento envolve movimentos circulares e sincronizados da bateia até que as partículas menos densas sejam previamente expulsas. Cuidados devem ser tomados para evitar a perda de minerais de baixa densidade, por exemplo, fluorita, ouro fino e na forma de plaquetas, etc. Ao final do processo de concentração, os minerais pesados apresentam cor escura e permanecem no fundo da bateia. É o chamado peão. As amostras de concentrado de aluvião possibilitam, além dos teores dos elementos químicos obtidos em laboratório, a avaliação visual e imediata do potencial prospectivo da área amostrada. As tarefas a serem executadas pela equipe de amostragem, após concluída a coleta das amostras de concentrado de aluvião no campo, são idênticas àquelas para as amostras de sedimento de corrente. Os minerais pesados foram certamente o meio amostral mais utilizado nos primórdios da exploração mineral. No passado, a observação direta desses minerais possibilitaram a descoberta das principais minas. Hoje, a amostragem, a identificação e a quantificação dos minerais pesados, aliado ao avanço tecnológico dos processos analíticos, permanecem sendo importantes ferramentas da prospecção mineral. E aí, pessoal? Eu ainda estou tentando, como é que fala, aquela questão do jusante para montante. Só vou aquietar quando eu entender.
Jusante é na parte mais baixa do rio. Tá, vou voltar aqui para o meu desenho aqui. Já está aberto aqui. Ó, o rio está correndo nesse sentido aqui, tá? Digamos que para entender melhor, né? Digamos que aqui a gente já tem aqui o oceano, tá? Então aqui já é o mar. Já é o mar aqui, tá? Então, aqui, qual é o nome desse local aqui que a gente dá? Delta, professor. Não, delta é uma forma. O que que é? Onde, o local onde o rio deságua? Como é que a gente chama? Ah, foz? Foz, exatamente. Então, isso aqui já é a foz do rio, né? Então, isso aqui é a nossa foz. A foz é onde ele deságua, né? Aqui seria a nascente, né? Eita, quase não sai aqui o nascente, correto? Então, o rio nasce e ele vai para a foz, da nascente para a foz, tá? Aqui, a foz, aqui, esse sentido para onde ele corre, ele está correndo para jusante, tá? Jusante. Jusante é no sentido onde o rio deságua. Montante é no sentido da nascente, tá? Então, quando a gente coleta algo de jusante para montante, eu estou coletando no sentido oposto, tá? Então, se eu viesse coletar, eu teria que começar a coletar aqui, ó, começar daqui para cá, nesse sentido aqui. Entendeu? Sim, no caso é contra a corrente. Contra a corrente, exatamente. É sempre contra a corrente, tá? De jusante para montante. Tá? A nascente é a mesma coisa que quando a gente fala a montante. A montante. E a foz é quando a gente fala a jusante. Tá? Em relação aos concentrados lá de Bateia. Alguma dúvida? Perguntas? Professor, Fala. fiquei prestando atenção que no primeiro vídeo eles optam por um material mais fino, né? Aí já nesse vídeo agora, eles procuram um material um pouco mais grosso, né? Seria porque para facilitar na hora do bateamento? Seria isso? Boa pergunta. Quem pode responder? A dúvida de vocês é pertinente, né? A dúvida do Alex aí. Tá? Para sorte de vocês, vocês têm aqui na sala de aula agora, no momento aqui, nosso bateador profissional do curso aqui. Vocês não sabem, mas o professor Vanderlei é um exímio bateador. Inclusive, ele dá esse treinamento para vocês no campo. Tá? Ele que vai dar esse treinamento de como fazer a concentração dos minerais pesados em bateia. O que foi que nós comentamos sobre o sedimento de corrente, que porque a gente faz o material mais fino? Ele tem capacidade de adsorção de metal De maior. metal, exatamente. Ali ele vai fazer uma adsorção de metal. E na bateia não é uma adsorção de metal. Você vai ver o metal lá, você vai ver o mineral lá. Tá? É um concentrado de minerais pesados e não uma concentração catiônica, tá? Não é uma coisa química, você vai ver fisicamente o mineral. Então, os minerais pesados vão estar presentes. A gente usa essa técnica principalmente para ouro, para cassiterita, tudo quanto é mineral pesado. A cassiterita é um mineral bem denso, tá? Quem mais? A gente tem um estilo de bateamento, tá? Que a gente faz com o uso daquelas peneiras e uma bateia também, não com fundo de chapéu chinês, mas é um fundo chato, que é para diamante, tá?
E para diamante, a gente vai fazer as duas coisas: procurar o diamante, procurar os minerais satélites. Então, a gente está vendo fisicamente. Então, para a gente pegar os minerais pesados, eles vão estar ao redor ou junto dos minerais daqueles seixos maiores, né? Os seixos maiores são normalmente de quartzo, e eles servem para bloquear o mineralzinho quando está rolando dentro do rio. Aí ele fica ali. Então, você tem que pegar vários materiais. Você vê que a padronização da Docigel é de 5 quilos. Por que eles padronizaram 5 quilos? Porque eles acham que é um volume adequado para trabalhar como é que se diz? Para trabalhar uma amostra. Eu, quando quando eu fazia esse tipo de trabalho, eu pegava uma amostra que representasse uma lata normal de 18 litros. Por que uma lata de 18, né? 18 litros? Porque eu fazia uma relação de 18 litros com o tamanho, com o peso. Tá? Eu dava uma densidade. E o que é que a gente faz? A gente pega, nós usamos sempre uma tabela de pintas de ouro. Essa tabela de pintas de ouro, a gente faz comparação com o tamanho da pinta de ouro que vai estar dentro da bateia. E a gente faz um cálculo para o quantitativo de peso que a gente bateou. Aí a gente pode fazer uma relação de parte por milhão, ou seja, de grama por tonelada. Então, a gente pode fazer, é lógico que é uma coisa muito, como é que se diz? Não tem nada de precisão, mas ele é mais ou menos quantitativo, né? Porque o qualitativo só a análise química vai dizer. Então, a gente pega aquela amostra, faz um concentrado, manda para o laboratório, tá? E ele te dá o resultado. Ou então a gente pega o concentrado, tira o ouro que tem dentro e faz o cálculo direto no laboratório que você pode fazer no campo mesmo. Mas tem uma outra observação que eu vi nesse vídeo, que a caminhonete da empresa ficou numa garagemzinha, numa casinha pequena, né? Por que vocês acham? Vocês acham que ali é o escritório da empresa? Gente. Ali seria o dormitório deles, professor? O acampamento? O local onde eles ficam? Provavelmente como é que se diz? Um acampamento rolante, tá? Eles conseguiram uma casinha, porque esses programas de pesquisa, às vezes, eles são muito longos, tá? Você se desloca da sua base 10, 15, 30 quilômetros fazendo um trabalho desse. Então, não dá para você ir e voltar 30 quilômetros de estrada de chão, você vai ter que sair muito cedo e chegar muito tarde. Porque senão o seu trabalho não produz. Aí o que é que você faz? Você faz esses acampamentos volantes, normalmente se acha uma casinha de algum fazendeiro, né? Ou você cria um barraco mesmo. É só para dormir, passar uma semana mesmo. Você leva rede, mosquiteiro, faz toda aquela infraestrutura. Te lembra que no primeiro vídeo ele disse que ele leva até o cozinheiro, né? Por quê? Porque é fundamental você ter uma pessoa só para cozinhar. Não dá para você ser o técnico e ser o cuca. Você tem que ter uma pessoa adequada para fazer isso. Você precisa criar uma estrutura mínima para você ter segurança. O banheiro normalmente é via Embratel, tá? Então, tem essas características o trabalho de campo, tá? São trabalhos árduos, tá? Então, poucos geólogos, eles optam por fazer esse tipo de trabalho. Mas eu digo a vocês, é muito legal, cara. É assim,
é encorajador, é um grande aprendizado. Meu primeiro trabalho como geólogo, né, não vou dizer o ano, mas foi em 1994, eu fiz uma campanha de sedimento de corrente dentro de uma fazenda. E eu tive que buscar, num dia, uma amostra para fechar a minha área. A amostra estava a 25 quilômetros de distância. Eu lembro que eu saí, no julho de 1994, eu saí domingo, 5 horas da manhã do meu acampamento e cheguei 10 horas da noite. E andei 50 quilômetros no dia para ir buscar amostra, mas cumpri o meu objetivo de fechar aquela área. Tá? A gente não pode deixar uma amostra dessa aberta, porque, como disse, o vídeo é muito bom, é muito didático esse vídeo. Uma amostra dessa pode representar o teu depósito mineral. E se você não coletar, você está sendo omisso. Tá certo? Só um detalhe aí, quando o senhor estava na sua primeira campanha de amostragem de sedimento de corrente, eu estava com 5 anos vendo Power Ranger na televisão. Pois é, o senhor estava nascendo, né, prof? Tinha 5 anos de idade. Foi numa fazenda com o nome Vale das Andorinhas, o nome da fazenda. Lá em Redenção, em direção a uma cidadezinha chamada Casa de Tábua. Eita, eu fiz esse eu sei projeto pra onde lá, é, onde longe tinha uma pra mina, cacete. é uma mina de ouro lá, tem um garimpo Carrapato, que era muito conhecido. Tá? Então, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, eu nunca esqueço o nome de 2 pessoas que trabalhavam comigo. Era o seu Ernestino, que a gente chamava de velho para ele, né? Pois ele era um prospector fantástico, fantástico. Ele sabia tudo de mineração, ele não era técnico, ele era um prospector mesmo. E tinha um outro rapaz que a gente colocava o apelido dele de Borracha. Também muito bom. Então, esses 2 caras, eu ia para as minhas campanhas, eles iam junto. A gente ficava 1 semana, 2 semanas, com 50 quilômetros de distância do nosso acampamento. E esse Borracha, ele tinha um chama assim para serpente, era incrível. Tantas vezes, ele baixava com um galinho na mão, né, um galinho assim de 30 centímetros, meio metro, e batia assim na cobra, né, e dizia, vai embora. A bicha ia embora. O cara tinha um poder magnético assim incrível, né? Então a gente vai aprendendo com isso. Uma região que tinha, o apelido era Carrapato, o nome do galinho. Nunca vi tanto carrapato na minha vida, gente. Era um Deus nos acuda quando a gente chegava no acampamento no final do dia. Era muito carrapato. Então, assim, esse foi o primeiro projeto, inclusive já naquela época, como geólogo júnior ainda, eu ajudei a fazer o modelo geológico dessa área e que virou um garimpozinho interessante de ouro e formações ferríferas e enxerto também, muito legal. É isso. Professor? Fala, Mandique. O professor Vanderlei estava falando sobre o banheiro que disse que é vinho Bratel. O que isso significa? Explica pra ele aí, Manderlei, o que é o banheiro vinho Bratel. Manderlei. O banheiro vinho Bratel? O que é que vocês acham? Mato. Exatamente. Filho. Exatamente. Aquele buraquinho no chão pra te só cagar. Então tem estrutura. Olha, eu já fiz trabalho de geologia regional, gente, trabalhos assim incríveis. Trabalhos assim com um ambiente às vezes até violento, né? Como diz no inglês, um amazing mesmo, né? Uma coisa assim bem incrível. Eu fiz um trabalho, cara, que numa campanha minha, eu ficava 30, 40, 45 dias no campo, mataram 3 pessoas perto de mim. Tá? E nessa mesma área,
chegou uma estagiária técnica, e eu chamei essa moça para trabalhar no regional comigo, porque eu sempre admirei muito a mulher no campo, né? A mulher, ela põe moral no campo. Nem todas, mas a maioria delas coloca, tu sabe, faz peão andar na linha. Esse negócio de peão sair do banheiro só de cueca, técnico, e a gente vai se acostumando com isso. Tá? Então, eu criei uma infraestrutura para ela ir com o regional comigo. E, cara, ela me ajudou muitíssimo. Ela era uma técnica da escola de Potiguar, né, do Rio Grande do Norte. Os técnicos de mineração e de geologia lá são muito bons, são excelentes técnicos. Então, essa menina foi e realmente fez um trabalho fantástico comigo. E eu tive que fazer toda uma infraestrutura para receber. Tá? Fazer um banheiro só para ela, fazer um ambiente só para ela, o quarto só dela. Tá? Então, todo mundo passou a andar na linha. Não tinha acabaram com isso de peão estar chamando palavrão o tempo inteiro, fazer piada, piada de, sabe, pesada, de baixo escalão. Não, o peão começou a andar na linha. Por quê? Porque a mulher, no acampamento de mineração, principalmente na pesquisa mineral, ela impõe uma situação, só a presença dela, o cara já passa a ter um comportamento diferente. Tá certo? É muito legal essa socialização do trabalho na mineração. Tá? Agora, tem muitas adversidades, né? Tem muitas complicações. Eu acho que, já depois de geólogo bem das antigas, né? Em 2013, eu fiz o último trabalho longo assim na minha vida. E, gente, eu garanto a vocês, nunca mais eu quero fazer uma coisa daquela. Nunca mais. Eu trabalhei num afluente do Rio Madeira. Eu saía do Apuí. Eu saí num dia do Apuí, viajei uns 40, 50 quilômetros de caminhonete, deixei a caminhonete numa casinha lá, desci um rio durante um dia de voadeira, dormi na beira do rio, tá? 5 horas da manhã estava fazendo um café, comendo uma polenta lá com um charque assado, e, cara, nós subimos a serra, saímos 6 horas da manhã da beira do rio, e cheguei no acampamento 6 horas da tarde, um acampamento volante. Eu disse, nunca mais eu quero fazer isso, nunca mais. É muito pesado, a gente vai ficando mais velho, e isso começa a pesar muito para a gente fisicamente. Quando a gente é novo, é tudo uma diversão, né? Mas tem trabalhos assim muito incríveis, tanto incríveis, gente, que nessa região eu não vi uma madeira grande cortada. Toda a mata nativa e toda a mata preservada, sem um corte de madeira. Sabe por quê? Porque o madeireiro não conseguiu chegar lá e tirar um pé de árvore. De tão distante que é. O projeto está rodando lá até hoje, né? É um projeto de ouro interessante. Alguns alunos estão caindo da internet, professor. Isso, caiu aqui do Cauê. O William também estava com problema de conexão. Bem, pessoal, então, hoje, né, como eu tinha prometido para vocês, a gente queria falar sobre esses tipos de procedimentos, né, que a gente executa eles no campo, alguns deles, né, a gente vai fazer no campo com vocês, a gente não chega a fazer a parte de... A gente não tem feito, na verdade, ultimamente, a parte de sedimentos de corrente, a gente pode até pensar em voltar a fazer quando formos para o campo, tá? Mas o concentrado de bateia e a amostragem de solo nós costumamos fazer como práticas mesmo efetivas no campo, né? Óbvio, numa escala reduzida, tá? A gente não vai fazer uma grande área, a gente faz uma pequena malha no campo para vocês fazerem lá uma malha assim com algumas dezenas de metros,
para vocês fazerem a amostragem, né, entender como é que funciona esse procedimento de amostragem de solo. Tá, aí a parte de concentrado de bateia, o professor Vanderlei costuma fazer também com vocês no Igarapé lá, né? Então a gente faz todo o procedimento, ensina onde escolher a amostra, onde coletar, fazer o peneiramento da amostra, como fazer o bateamento, né? A técnica de bateamento para concentrar os minerais pesados, né? E de quebra ele já faz também algumas identificações lá, né? Nos minerais que a gente consegue concentrar nas baterias lá, a gente consegue identificar utilizando a lupa, como vocês viram lá o técnico fazendo no finalzinho lá do vídeo, né? Então, se não tiver ficado nenhuma dúvida, né, então era isso que tinha para mostrar para vocês hoje, né, pelo visto não deu tempo aqui de a gente continuar a questão da discussão dos artigos, né, tirar as dúvidas em relação aos artigos, mas caso, eu sei que vocês já estão lendo, né, a gente discutiu no sábado passado algumas coisas sobre o artigo da formação barreiras, etc., né, então, no sábado que vem, mesmo esquema, né, eu vou entrar aqui no horário, se o professor Vanderlei não estiver disponível, ele entra, senão fica só eu e vocês aqui, a gente vai tirar algumas dúvidas ainda, né, então continuem lendo, tá, pessoal, leiam aqueles artigos para vocês poderem entender, tá, não esqueçam que isso aí vai contar para vocês, como a gente já mencionou ontem, né, então, a gente vai solicitar para vocês uma espécie de um pequeno relatório, né, com vocês por equipes divididos, aí vocês vão escrever um pequeno resumo de todas essas unidades geológicas lá. Né? O que vocês vão fazer na prática? Vocês vão pegar todas as informações que vocês leram nos artigos todos, tá? E vocês vão criar um texto similar àquele texto do Evandro Klein, tá? Um texto similar no aspecto que eu digo na questão estrutural, tá? Na estrutura do texto. Então, vocês vão fazer um pequeno texto com um resumozinho, explicando o que vocês estão mostrando ali naquele trabalho, uma introdução, aí vocês vão fazer a explicação com as palavras de vocês, de cada uma das unidades que vocês leram, óbvio, citando a referência dos artigos, para isso a gente vai auxiliar vocês a ensinar como a gente faz esse tipo de citação, tal, tá? Então, vocês vão ter que ler os artigos e vão ter que escrever com as palavras de vocês, tá? Não pensem que vocês vão copiar e colar trecho dos artigos e jogar no texto e jogar para a gente como sendo um resumo, porque isso aí a gente identifica na hora que a gente começa a ler, tá? Então, a gente quer que vocês tenham esse entendimento e vocês vão organizar esse trabalhinho, né? Essa espécie dessa síntese dos artigos todinhos, né, da mesma forma que o Klein organizou o dele, né, por idades, né, então a gente vai começar falando dos mais antigos e vindo para as formações, para as unidades litoestratigráficas mais novas, com base nos artigos de vocês, tá bom? Então, no sábado a gente se encontra 9h30, 9h30 não, né, 9h50 para discutir qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Continuem lendo os artigos, né? Então, semana passada vocês já estavam lendo a formação barreira já, né? Então, acredito que vocês já devam ter terminado, né? Se não terminaram, deem um gás nisso aí para irem continuar lendo os artigos, tá? E a gente vai orientando vocês em relação a isso. A gente tem um horário de atendimento intraescolar de vocês também, tá? Então, se uma equipe tiver dúvida a respeito de algum artigo, não quiser esperar a aula de sábado, até porque sábado a gente tem só 1 hora de aula, vocês podem solicitar com a gente, tá? Falem com a gente pelo WhatsApp, então mandem um e-mail, qualquer coisa, tá? E a gente marca um horário que esteja disponível para a gente poder conversar com uma equipe, né? Então a gente vai fazer esse horário por equipes, né? Então vem o membro da equipe, solicita e a gente vai agendar 1 hora, a gente pode entrar aqui pelo Google Meet para a gente poder conversar todo mundo, tá? E tentar sanar as dúvidas de vocês da melhor maneira possível. Ok, professor. Tá? E, Anderson. Oi. Vou preparar a chamada aqui. Preparar a chamada. Me diz aí quem faltou. Ediele, tá aí? Não. Tá aberto aí, Vanderlei, a chamada já? Estou fazendo. Ediele faltou, né? Faltou. Eduardo está presente. Gabriel. Estou aqui, professor. O Eduardo. Presente, Gabriel, professor. O Jonas, cadê? Ele não tá na sala hoje. Ele não entrou mais cedo, não? Não, ele não veio mesmo. A Josi entrou e saiu, acho que caiu a conexão dela. A Letícia.
Não, a Letícia não tem vindo para as aulas. Não tem participado das aulas. O Cauê está presente. O Vandir. Tá aqui também. E a Luciana também está presente. O Ah. Marcos. Tá aqui também. O Cirilo. Também. O Rafael. Rafael não apareceu hoje. A Tábita. Tá aqui. O William também. Também. Yasmin também. Tá E o aqui Lito também. Também. Tá. Tá bom então, gente.